No início de tudo, em um momento mágico, acontece a fecundação. Imagine um espermatozoide nadando com toda a sua força em busca de um óvulo. Esse encontro é como uma corrida emocionante, onde apenas um espermatozoide consegue romper a barreira do óvulo. E quando isso acontece, é como se uma luz se acendesse. A partir desse instante, uma nova vida começa a se formar. Após a fecundação, o óvulo fertilizado, agora chamado de zigoto, inicia uma jornada incrível. Ele começa a se dividir e essa divisão celular é como uma dança. Primeiro, uma célula se torna duas, depois quatro e assim por diante. Em poucos dias, já temos uma pequena bola de células, chamada de mórula. Cada uma dessas células é como um tijolo, construindo algo extraordinário. À medida que as divisões continuam, essas células começam a se especializar. Algumas se tornam células do coração, outras do cérebro e assim por diante. É uma verdadeira orquestra, onde cada célula tem seu papel na formação do corpo humano. E tudo isso acontece em um ambiente protetor, o útero, que é como um lar acolhedor para esse novo ser. A natureza é realmente fascinante. Cada passo, cada divisão é um milagre que nos leva a um futuro cheio de possibilidades. Mas, como uma única célula pode se transformar em um corpo inteiro? Após a fertilização, uma única célula começa a se dividir rapidamente. Esse processo é chamado de mitose. A célula se multiplica, formando duas, depois quatro e assim por diante, em um ritmo impressionante. Em pouco tempo, essas células se organizam em uma estrutura chamada blastocisto, que se parece com uma bola cheia de células. Mas o que acontece a seguir? O blastocisto começa a se deslocar pela trompa de Falópio em direção ao útero. Esse trajeto é como uma viagem emocionante, onde o blastocisto flutua, impulsionado por movimentos das células que revestem a trompa. Essa jornada leva cerca de uma semana. Ao chegar ao útero, o blastocisto precisa se fixar na parede uterina. Ele faz isso através de um processo chamado implantação. As células externas do blastocisto se conectam à mucosa uterina, criando uma ligação forte. É como se o blastocisto estivesse encontrando seu novo lar, onde poderá se desenvolver e crescer. Agora que está fixado, surge uma pergunta intrigante. Como isso se transforma em um corpo humano? Te conto no próximo vídeo. Após a implantação do embrião, começa uma verdadeira mágica dentro do nosso corpo. As células, que antes eram apenas um aglomerado, começam a se especializar. É como se cada uma delas recebesse um convite para uma festa exclusiva, onde elas escolhem o que querem ser. Essa especialização dá origem aos três tecidos embrionários: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O ectoderma é o primeiro a entrar em cena. Ele é responsável por formar a pele, os cabelos e, adivinha só, o sistema nervoso. Isso mesmo, é aqui que o nosso cérebro começa a se desenvolver. Imagine só, uma pequena estrutura se transformando em um órgão tão complexo e poderoso. Depois vem o mesoderma. Esse é o tecido que vai dar origem a músculos, ossos e até mesmo ao coração. É como se as células estivessem se organizando para construir uma verdadeira máquina, pronta para nos dar força e movimento. O coração, por exemplo, começa a se formar e logo estará batendo, bombeando sangue por todo o corpo. Por último, temos o endoderma. Esse tecido é o responsável por criar os órgãos internos, como os pulmões e o sistema digestivo. É como se estivéssemos montando uma fábrica dentro do nosso corpo, onde cada parte tem uma função específica e essencial para a nossa sobrevivência. E adivinha qual é o primeiro órgão a começar a funcionar? Te conto já.
Você sabia que o coração do embrião começa a bater muito antes de ele ter um rosto ou até mesmo braços? Isso acontece por volta da 6ª semana de gestação, um momento incrível na formação da vida. Nesse estágio, o embrião é minúsculo, medindo apenas alguns milímetros, mas já possui um sistema circulatório rudimentar que começa a funcionar. O coração, que se forma a partir de um grupo de células especializadas, inicia suas batidas de forma rítmica, pulsando de maneira constante. É fascinante pensar que, mesmo sem a presença de órgãos completamente desenvolvidos, essa pequena estrutura já está realizando uma das funções mais essenciais da vida: bombear sangue. Esse sangue é responsável por transportar oxigênio e nutrientes, fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do embrião. Esse marco é um sinal poderoso de que a vida está se formando. Cada batida do coração é como um pequeno tambor que anuncia a chegada de um novo ser humano. É um momento que simboliza a transição de um conjunto de células para um organismo em desenvolvimento, com potencial para se tornar uma pessoa completa. E o que vem a seguir? À medida que o tempo passa, o embrião começa a se transformar rapidamente. As células se organizam, os órgãos se formam e, em poucas semanas, já podemos ver os contornos de um rosto, braços e pernas começando a surgir. Mas, como passamos de um pequeno embrião para um bebê com rosto, mãos e pés? Ao longo dos meses, a jornada mágica do embrião se desenrola. No início, uma única célula se divide, formando um pequeno aglomerado que se fixa na parede do útero. É aqui que começa a vida. Com o passar das semanas, esse aglomerado se transforma em um embrião. E é fascinante ver como, em apenas 8 semanas, já podemos identificar os primeiros traços de um coração pulsante. À medida que os dias se transformam em semanas, os órgãos começam a se desenvolver. O cérebro, que inicialmente é uma massa simples de células, começa a se organizar, criando conexões que serão fundamentais para o futuro. Os braços e as pernas se formam e, em um piscar de olhos, o embrião já é um feto. É incrível pensar que por volta da 12ª semana, ele já pode se mover, mesmo que esses movimentos sejam sutis e quase imperceptíveis. Com 20 semanas, o feto já está em um estágio avançado de desenvolvimento. Os órgãos estão funcionando, o coração bate forte e regular, e os pulmões começam a se preparar para a vida fora do útero. Ele já pode ouvir sons, como a batida do coração da mãe e até mesmo vozes. Imagine a sensação de estar envolto em um mundo aquático, onde a luz é filtrada, mas ainda assim, ele consegue perceber a diferença entre a escuridão e a luz. Ao longo dos meses, o feto continua a crescer, ganhando peso e força. Cada dia traz novas descobertas, novas habilidades. Ele começa a chutar, a se esticar e a preparar-se para o grande momento de entrar em contato com o mundo exterior. E então, finalmente, chega o dia do nascimento. Um bebê completo, com todos os órgãos funcionando, pronto para respirar, chorar e viver. Essa transformação do embrião ao feto e, por fim, ao bebê é um verdadeiro milagre da vida. Cada etapa é um testemunho da complexidade e da beleza do desenvolvimento humano. Refletir sobre essa jornada nos faz perceber a fragilidade e a força da vida. Cada um de nós é resultado de um processo extraordinário, e isso merece ser celebrado. Que possamos valorizar e compartilhar essa maravilha que é a vida, inspirando outros a reconhecerem o milagre que existe em cada um de nós.